Salve, irmão, com a paz do Senhor. Estou aqui novamente para trazer mais um versículo bíblico. Muitas pessoas foram no meu privado e agradeceram a palavra, né, que Jesus tinha falado com eles, então achei importante a gente continuar falando, né? Não que eu tenha um super conhecimento, mas com o pouco conhecimento que eu tenho, a gente vai estudar a palavra do nosso Deus. E hoje eu vim falar de fé, né? Algo que muitas vezes é dúvida de muita gente. E o meu texto que eu escolhi para me basear foi o livro de Mateus 17 e o 20, que diz assim, na minha Bíblia, como eu já falei, é Almeida corrigida. E Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, nada vos será impossível. E muita gente se pergunta, por que eu não consigo crer? Por que eu não consigo confiar? Olha, irmãos, existem várias formas, várias coisas que impedem a gente de crer. A primeira delas é o coração sujo diante de Deus. Quando o meu coração não está limpo diante de Deus, quando eu tenho mágoa de alguém, quando eu estou inquieta, isso me impede a minha fé, bloqueia a minha fé. É uma das coisas que bloqueia a fé. Uma das coisas é o coração, porque lá em Mateus, o 5 e 8 diz assim, ó, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se você for o sentido daquela palavra, ver a Deus tem um sentido, né? Não é só ver a Deus quando ele chega lá no céu, não, mas é aqui na terra, né? Então, assim, para ver a Deus, para ter aquela intimidade, para ter uma conexão de mais intimidade com Jesus, eu tenho que ter o coração limpo diante dele. Então, muitas vezes, quando meu coração está sujo, eu estou com mágoa de alguém, ou alguma coisa que suja meu coração, impede a minha fé, impede de crer. A segunda coisa que me impede a minha fé é as minhas narrativas. O que são narrativas? Palavras. Né? Outro dia eu vou trazer um vídeo sobre palavra, o poder da palavra. A nossa palavra ela tem muito poder. E eu sou aquilo que eu falo. Então, muitas vezes, uma pessoa que só vai falando de fracasso, não, eu não sou isso, eu não posso isso, eu não posso aquilo, é uma pessoa que não tem condições de crer. Não tem como gerar fé dentro de uma pessoa dessa, né? Onde é uma pessoa pessimista. Então, para eu ter fé, eu tenho que ser otimista. Uma pessoa otimista. Uma pessoa que só fala em coisas boas, que só fluam coisas boas, e aquilo ali vai mudar o meu interior. As minhas palavras, ela muda o meu interior, limpam, é como se lavasse o seu interior. Quando você começa a falar palavras limpas diante de Deus. Então, a fé, o que impossibilita a fé, em primeiro lugar, o coração sujo diante de Deus. Segundo lugar, as minhas narrativas, palavras de fracasso, palavras de derrota, impossibilita você de crer. E o terceiro lugar, o conhecimento de Deus. Por que muitas vezes eu não creio? Porque eu não conheço quem é Jesus. Como, irmãs? Uma pessoa chega para mim, chega uma pessoa para mim, eu estou numa praia ou em qualquer lugar, aí chega uma pessoa muito rica, mas chega com roupa normal, de pessoas normais, olha, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. Eu não conheço aquela pessoa, por não conhecer, não ter o conhecimento da capacidade daquela pessoa, do que aquela pessoa tem, isso não me faz crer. Então, assim, para crer, eu tenho que conhecer. Por que os discípulos não criam? Porque eles não conheciam a natureza de Jesus. Eles viam milagres, eles viam Jesus operando, mas não conseguiam crer, porque eles não conheciam na integridade quem era Jesus. Isso impossibilitava eles de crer. Então, a minha falta de conhecimento de Deus me impossibilita de fé. Ela bloqueia a minha fé. Os discípulos, os judeus, eles esperavam Jesus como um libertador dos romanos. Eles eram oprimidos pelos romanos. Os romanos, eles mandavam no povo de Israel. Então, assim, eles pensavam que Jesus vinha, o Messias viria para livrar eles do poder dos romanos. Eles não entendiam que era espiritual, que a promessa que Deus fez era espiritual. Até hoje eles esperam quem vai os libertar. Mas era algo espiritual. Então essas três coisas me impossibilitam de crer. O coração sujo diante de Deus, magoado, com mágoa, com rancor, impossibilita a sua fé. Um coração que não conhece a Deus, não tem um conhecimento de quem é Deus. Mas quem é Deus? Olha, Jesus disse na sua palavra, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Como é que todo o poder foi dado a ele? Eu sou filha dele. Tudo que tu me pedir, eu vou te dar. E como é que eu não consigo crer nesse Deus que fez uma promessa tão grande? Nesse Deus que é tão lindo? Tudo que pedireis no meu nome, crendo, recebereis. A Bíblia fala que a terra era sem forma, vazia e não tinha nada. Mas com o poder da palavra de Deus, tudo foi criado, os mundos foram gerados. Mas e por que esse Deus que é tão grande, eu sirvo a Ele e eu não consigo crer? Porque eu não conheço a Deus. Quem é na sua essência? Muitas vezes eu conheço Deus de forma superficial, mas não conheço quem Ele é na sua natureza.
Eu não estou posicionada diante dele. Depois eu vou trazer um vídeo sobre posicionamento também, sobre as palavras, sobre posicionamento. Irei trazer, então, a falta de conhecimento sobre quem é Deus. Como é que eu conheço a Deus, irmãos? Isso aqui, ó. Através da palavra. Começa a ler a palavra. Quem não sabe ler, começa a escutar. E tu vai saber quem é o teu Deus. Ele fez água sair de uma rocha. Irmãs, como água vai sair de uma rocha? Deus fez água sair de uma rocha. Ele abriu o mar para o povo dele passar. Ele trouxe codornize para milhares e milhares de pessoas se alimentar. E ele proveu o sustento no deserto. Não tinha planta, não tinha árvore, era deserto. Mas ele proveu o sustento daquele povo 40 anos no deserto. Irmãs, isso é um Deus tremendo, isso é o Deus que tu serve, é um Deus grande. E como eu posso não crer num Deus que é tão grande dessa forma? Ele deu ordem, a palavra dele fala que tinham 3 reis, estavam ali, o rei Josafá com outros reis, estavam no deserto, caminharam 7 dias, faltou água, não tinha água, não tinha poço, não tinha água. A Bíblia diz que ele disse assim, olha, tu não vai ver vento, tu não vai ver chuva, mas a terra vai se encher de água. E Deus, ele deu ordem, algum poço, alguma fonte, não se sabe, mas disse que as águas vinham pelo caminho, jorrando as águas assim pelo caminho, andando pelo caminho, mas Deus é grande, irmãos. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. E se você crê em mim, tudo que me pedir, no meu nome, crendo, você vai receber. Então, por que eu não creio? Porque, em primeiro lugar, o coração sujo diante de Deus impossibilita de crer. Em segundo lugar, as minhas narrativas, as minhas palavras de fracasso. Eu não posso, eu não sou, eu não faço, eu sou feio, eu sou isso, eu sou aquilo, impede de crer. Em terceiro lugar, a falta de conhecimento de Deus. Então, essas 3 coisas são 3 coisas que impossibilitam a minha fé e precisam ser tiradas da minha vida para que eu viva uma vida de triunfo, uma vida de vitória. Porque Deus não te trouxe para esse mundo para viver uma vida de fracasso, não, viu? Deus não te trouxe para esse mundo para viver uma vida de derrota. Deus nos trouxe para viver vida de vitória. Eu não estou dizendo a você que Deus trouxe a você para ser milionário, não. Mas uma vida abençoada. As provas virão, sim. Mas se você tiver fé, você passa de forma diferente da uma pessoa que não crê. Então é a falta de conhecimento de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então eu não creio porque eu não tenho muitas vezes o coração sujo, muitas vezes meu coração não está sujo, mas eu não conheço quem é Jesus. Eu tenho uma compreensão totalmente distorcida de quem é o meu Deus. Então, para eu ter fé, eu preciso conhecer quem é Jesus. Quem é o Deus que tu serve? O que ele pode fazer? Um Deus que criou, olha, se é financeiro o problema, a palavra do Senhor fala lá em Viagem 2 ou 9, parece. Meu é o ouro, meu é a prata. Irmãs, a terra era sem forma, era vazia. Mas Deus criou todas as coisas. Então o ouro e a prata foram criados por ele. Ele é dono de tudo. E ele é teu pai, ele é meu pai. E porque muitas vezes ele não dá, porque eu não consigo crer, porque eu não consigo crer, porque eu não conheço quem ele é, a sua natureza. A Bíblia fala dos discípulos. Os discípulos, vejam, andavam com Jesus, mas não criam, tinham um coração endurecido. Marcos 6,52. Pois não tinham compreendido, eles não entendiam o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Então, um coração endurecido, um coração insensível, um coração que não consegue crer, um coração que não consegue acreditar. Coração endurecido, fechado. A insensibilidade espiritual me impede de crer em quem Deus é. Impede o Senhor de agir na minha vida. Então, Deus ele planejava fazer algo diferente na vida dos discípulos, mas não fez por conta da incredulidade deles. E a fé é um tipo de visão. Olha, irmã, quem é pessimista, quem é uma pessoa ingrata, quem tem narrativas ruins, talvez falando coisa ruim, leva uma vida de derrota. Ela enxerga a vida de forma diferente, vê a vida de maneira diferente de uma pessoa que tem fé, de uma pessoa que é otimista, de uma pessoa que crê, que tem narrativas boas, que confia, que tem um coração limpo diante de Deus. É totalmente diferente. Então a fé, ela é um tipo de visão. Veja lá, vou te mostrar na Bíblia. 2 Reis 6:17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te, abra-lhe os olhos. Geazi, né? Vendo aquela dificuldade, ele só via a dificuldade. Eliseu, com fé, não, ele viu a solução. Ele viu Cristo ali rodeado. Cristo não, né? No sentido espiritual. Ele viu carruagens, cavalos. Mas Geazi não viu, porque Geazi não cria. Então tem que os olhos dele ser abertos para que ele conseguisse ver. Os discípulos no caminho de Emaús andaram com Cristo. Ouviu o que Cristo falava. Viram as promessas que Jesus fez. Mas não estavam com os olhos fechados. E a Bíblia diz que abriu-se-lhe os olhos e eles o conheceram.
Então, irmãos, para eu crer, essas três coisas me impossibilitam de crer. O que é que está impossibilitando a tua fé? O que te tem incapacitado de crer no Deus que tu serve, o Deus que é dono de tudo? Olha, Deus é dono de tudo. Se eu fosse contar milagre que Deus fez na minha vida, irmãos, eu estou aqui na minha loja. Houve uma situação em que eu precisei de gastar o valor de comprar as roupas e não tinha mais, as prateleiras ficando vazias. O povo pediu uma coisa, não tinha como comprar. E Jesus disse assim, ó, te posiciona na oração. Eu posso qualquer dia trazer um vídeo também sobre posicionamento na oração. Eu não entendia. E teve uma vez que eu mudei minha oração. Comecei a mudar minhas narrativas na oração, minha forma de me expressar diante de Deus na oração. Eu não cheguei lá contando meu problema, eu comecei a contar o poder que ele tinha para resolver meu problema. Porque muitas vezes a gente chega diante de Deus, meu problema está muito grande. Jesus, a condição não é. Deus, tu tens o poder de fazer. A tua palavra fala assim, assim, assim. Tu me prometesse assim, assim, assim na tua palavra. Isso é uma oração que eu acredito estar posicionada diante de Deus. Irmãs, e eu comecei a profetizar. Eu cheguei aqui durante um mês, eu profetizo que vai chegar tal valor na minha mão para eu comprar as roupas. Irmãs, não tinha condições. Eu não posso contar agora como foi que Deus proveu, mas porque Deus, algo grande Deus fez. Eu tenho coisas grandiosas e magníficas para contar, mas estão ainda correndo. E quando se concretizar que eu posso contar. O valor chegou aqui na minha mão com um mês. Deus criou uma situação e o valor chegou aqui certinho na minha mão. Outra vez a mesma coisa. Eu comecei a profetizar. Eu fui mais ousada ainda nesse dia. Eu disse, eu profetizo que na próxima semana eu vou estar dentro daquele ônibus com tal valor na minha mão para comprar as minhas roupas. Irmãs, eu não sabia se tinha viagem. Mas na outra semana, e não chegou dinheiro não. Quando foi no sábado, de madrugada, Deus me acordou e disse, pede ao teu esposo. Eu disse, meu Deus, 3 horas da madrugada, Jesus disse, Deus, agora. E Jesus me deu ordem, Jesus me mostrou alguma coisa. Irmãs, à noite eu estava ali, viajando com o valor no meu bolso. Então profetiza, Deus colocou Ezequiel diante de um vale de ossos secos. Não tinha condições, mas disse assim, ó, profetiza. Pode reviver, Ezequiel? Olha, tem condições aqui de viver? Tu tá vendo a impossibilidade? Tá sequíssimo, não tem condições não. Agora começa a profetizar para tu ver o que eu vou fazer através da tua boca. Porque muitas vezes eu estou esperando de Deus fazer alguma coisa, mas Ele quer um posicionamento da tua parte, da minha parte. Te posiciona diante dele no meio da situação que Ele te colocou. Começa a profetizar. Começa nesse momento a profetizar, começa a usar a tua boca, a tua fé, e tu vai ver a tua fé se erguer, tu vai ver o teu Deus agir naquilo que tu acha impossível. Então Deus colocou Ezequiel, e quando ele profetizou, irmãos, os ossos começaram a se, tudo foi se encaixando assim, ó. O que estava fora do lugar foi colocado no lugar. Eu estou sentindo uma presença tão grande aqui, uma presença tão gostosa. E os ossos começaram a se juntar. E eu vi vida através do poder da palavra. Ele mudou as narrativas, começou a profetizar, profetiza, mesmo sem tu ver. Eu não via, não. Eu não sabia se tinha viagem, mas eu usei a minha fé. E fora outras coisas, viu? Eu tenho muitas bênçãos grandiosas que Deus ele me deu através do poder da palavra, do profetizar. Eu não dou ordem, não, viu? Eu determino e vai acontecer. Não, eu não tenho poder de determinar. Moisés não tem o poder de abrir mar, não. Mas ele estava clamando de frente no mar. E Deus disse a ele, por que tu está clamando a mim? Não é eu quem tenho que fazer, não, Moisés. O posicionamento que está faltando é da tua parte, não é da minha, não. E por que tu está clamando a mim? Diga ao povo que mache tu. Levanta a tua vara. Quando Moisés fez, irmãos, Deus mandou um vento. Deus que fez, viu? Mas foi através do posicionamento de Moisés. Mandou um vento oriental. Mesmo que Moisés não visse, o mar já começou a se abrir. Através do posicionamento de Moisés. Então, te posiciona diante do teu Deus. Começa a profetizar, mesmo sem tu ver, te ergue dentro da tua casa. Se tu tem o teu filho nas drogas, se tu tem o teu filho na prostituição, começa a profetizar. Eu profetizo meu filho na casa do Senhor. Meu filho tem 18 anos, minha filha tem 11 anos. Até hoje, pergunta a eles. Tudo que eu profetizo na vida do meu filho tem acontecido. E o que eu profetizo na vida da minha filha tem acontecido. Eu coloco a mão na cabeça, eu profetizo, Joyce. Você vai ser um homem cheio do Espírito Santo. Vai pregar para nações. Olha, tu vai ter a tua casa própria. Quando tu colocar a mão, Deus vai abençoar. E acontece, irmãs, porque há poder na palavra do servo de Deus. Ele te deu poder, ele te deu autoridade. Muitas vezes Satanás está ganhando a guerra porque você está prostrado. Deus te chamou para estar posicionado diante dele. Te posiciona como servo de Deus. Ocupa o teu lugar no reino espiritual e tu vai ver a ação de Deus. Não fica só esperando o teu Deus fazer o que é para tu fazer. Tem coisas que é para Deus fazer, mas tem coisas que é eu que vou fazer. Então, te posiciona diante dele, te ergue, te levanta, ergue a tua voz, é com autoridade e começa a profetizar dentro do teu lar. Vai trazer vida, vai haver vidas. Tu vai ver, vai começar, os ossos vão começar a se juntar.
a criar umidade, porque estava sequíssimo. E vai haver vida, mas a partir do momento que você começar a profetizar. Então, usa a tua fé. Os discípulos disseram a Jesus, aumenta a nossa fé. E Jesus disse, se você tiver fé, como um grão de mostarda. Jesus está dizendo, a tua fé não precisa ser extraordinária, não. Começa do pouco. Tu tá achando que tu não tem fé? Em primeiro lugar, se tiver com o coração sujo, limpa o teu coração. Muda as tuas narrativas, muda a tua forma de falar. E começa a profetizar dentro da tua casa. Começa a profetizar dentro da tua empresa. E tu vai ver a minha mão agir. E tu vai ver o operar na tua vida. Tu quer ver o agir de Deus. Te posiciona diante dele. Te posiciona. Começa a profetizar. Profetiza. É só essa palavra que eu tenho pra gente hoje. Amém.